Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Saint-Germain continuou explicando, abre aspas, o lugar em que armazenavam todo o ouro era conhecido pelo nome de Sala dos Lingotes. Dessa mina foram guardados registros em duplicata, estando os originais no arquivo do retiro do Royal Teton e as duplicatas aqui, fecha aspas. Voltamos à superfície. Uma vez mais, Saint-Germain selou a entrada da maneira pela qual já descrevi e, dirigindo-se a mim novamente, disse, abre aspas, meu filho, descobristes estas minas e, auxiliado por vossos colegas, promovestes a exploração delas, realizando esta perfeição. Fizestes também os registros relativos ao metal imperecível, como vos mostrarei no Royal Teton. Os mestres ascensionados viram que o cataclismo de há 12.000 anos se aproximava e, sabendo que as minas não seriam muito afetadas, prepararam-nas e trancaram para uso numa época muito distante na qual acabamos de entrar. Em 7 períodos diferentes de vossas muitas encarnações, foram reavivados a lembrança e o processo de fazer esses assentamentos. Ainda os reproduzireis numa época presente, para a bênção de toda a humanidade. Isso explica vosso sentimento desde a infância no interesse pelos registros antigos de toda a espécie, significando também que muito terias que fazer na vida atual com trabalhos dessa natureza. Vinde, voltemos agora ao Royal Teton. Lá, numa sala contígua ao grande salão de audiências, estão os assentamentos a que me referi. É um local destinado à preservação de invenções e descobertas científicas. A sala onde estivemos, quando de nossa primeira visita, continha apenas registros das várias civilizações. Fecha aspas. Voltamos ao retiro e entramos, desta vez, pelo caminho do túnel, tal como na primeira visita. Acelerando os passos, atravessamos a segunda porta à direita da entrada, que se abria diretamente para a sala de arquivos científicos, um espaço com cerca de 21 por 12 e por 5 metros. Todas as paredes, o teto e o chão eram revestidos do mesmo metal branco imperecível de que eram construídas as estantes e os recipientes. Saint-Germain puxou um dos últimos e me entregou o registro que eu fizera da mina de diamante. Fui capaz de ler novamente, mas desta vez recomendou-me que invocasse a, abre aspas, divina presença, fecha aspas, e a deixasse revelar o completo conhecimento anterior de que eu era possuidor naquele tempo. O documento apresentava um histórico, claro mas condensado, da descoberta e exploração da mina. Saint-Germain entregou-me, então, um outro rolo, onde constava a história completa da mina de ouro. Então ele disse, abre aspas, agora que vistes a prova material do que vos havia exposto, desejo que saibais que nunca vos direi coisa alguma que não possa provar. Fecha aspas. Voltou-se então para mim com um penetrante olhar que me atravessou por completo a mente e o corpo, e continuou, abre aspas, meu filho, procedestes bem e conservastes a calma e o equilíbrio nestas recentes experiências. Muita coisa depende de vosso próximo passo. Focalizai toda a atenção em vosso onigovernante próprio Deus interior e não vos esqueçais de fixá-la nele. Fecha aspas.
À luz do que ocorreu posteriormente, foi bom que ele me houvesse fortalecido por esse conselho. Com este aviso, conduziu-me através do grande salão de audiências, em direção à grande porta de bronze da parede ocidental. Colocando a mão contra ela, o painel moveu-se lentamente para cima até que entrássemos e depois se fechou atrás de nós. Parei, imobilizado de assombro, porque vi aquilo que a olhos humanos raramente é permitido ver, se alguma vez foi permitido. E a cena conservou-se imóvel, tão grande era a fascinação de sua beleza, prodígio e esplendor. Cerca de 3,5 metros diante de mim, erguia-se um bloco de ônix, branco como a neve, de 90 centímetros de altura, com a base quadrada de 40 centímetros de lado. Nele pousava uma esfera de cristal cheia de luz incolor em contínuo movimento, com pontos fulgurantes que se projetavam de um lado para o outro. A esfera emitia continuamente raios de cores prismáticas a uma distância de cerca de 15 centímetros. Parecia feita de substância viva, tão constantemente cintilava. Do topo dessa bola de cristal brotavam 3 plumas de chama, uma dourada, outra cor-de-rosa e a terceira azul elétrico, alçando-se, no mínimo, à altura de 90 centímetros. Próximo à extremidade superior, cada um desses feixes de pluma-chama inclinava-se como uma pluma de avestruz, bela, graciosa, em perpétuo movimento. A irradiação dessa esplêndida esfera enchia a sala toda, produzindo uma sensação de energia eletrônica que as palavras não podem exprimir. A luz, a vida e a beleza de tal cena ultrapassam a capacidade humana de descrição. Avançamos para o extremo oposto da sala, onde havia, lado a lado, 3 esquifes de cristal contendo, cada um corpo humano. Ao aproximar-me, meu coração quase parou de bater, pois dentro deles estavam as formas que Lotus, nosso filho, e eu usamos em uma antiga encarnação. Reconheci-os prontamente, porque Lotus conservava ainda alguma semelhança com aquele corpo, mas os corpos de nosso filho e o meu tinham traços de maior regularidade e perfeição física. Mostravam todos a perfeição completa de um tipo quase igual ao dos antigos gregos. Expressavam tanta vida que pareciam estar apenas dormindo. Todos tinham cabelos louros, ondulados e vestiam roupagens de tecido de ouro, como o das figuras da tapeçaria. Bastaria a um mestre ascensionado olhar para esses corpos para ver registrada toda a ação vital por eles experimentada em suas encarnações físicas desde aquela época. Assim, atuavam como espelhos para gravar atividades transitórias, deixando, contudo, sua perfeição original imutável. Cada esquife repousava numa grande base de ônix branco, do mesmo tipo daquele onde estava colocada a esfera de cristal. Eram cobertos também por tampos de cristal, que se ajustavam perfeitamente a encaixes existentes ao longo das bordas, mas que não estavam selados. Na tampa de cada um dos 3, em justa correspondência com o centro do peito dos corpos, via-se uma estrela de 7 pontas. Abaixo da estrela havia 4 hieróglifos. Na extremidade superior e colocada de modo a ocupar exatamente o alto da cabeça, havia uma estrela de 6 pontas. Dos lados, precisamente abaixo dos ombros, 2 mãos enlaçadas em sinal de cumprimento, e mais longe, perto dos pés, uma tocha acesa, colocada de modo tal que a chama tocava a tampa do esquife. Essa chama permanecia dourada, fossem quais fossem as cores luminosas que fulgurassem na sala. No lado oposto inferior, sob os pés, via-se uma estrela de 5 pontas. Todos os emblemas eram salientes, como que cravados no cristal. Saint-Germain me explicou, abre aspas,
Estes corpos pertenceram-vos em uma certa vida, quando deixastes a cidade de ouro para realizar um trabalho especial. Vossas experiências foram então terrificantes. Todavia, foi tão grande o bem praticado nessa vida que um grande ser cósmico apareceu e ordenou que eles fossem preservados até a ocasião em que pudesseis elevar vossos corpos e voltar à cidade de ouro. Ele deu instruções completas para a preservação desses corpos, instruções essas que foram fielmente executadas, como vedes. Agora podeis todos compreender como é importante e necessário manter-se vivamente consciente do próprio Mestre Cristo interior e nele profundamente centralizar-se para que só amor, sabedoria e perfeição de Deus possam atuar por meio da mente e do corpo, sempre. Fecha aspas. Nesse momento, uma luz deslumbrante e um tremendo poder lançaram-se através de mim, e o meu próprio Deus falou, abre aspas, grande mestre de luz, pai, irmão e amigo, ó poderoso Filho de Deus, um sempiterno amor anima em verdade o teu ser, e por ele atingiste tua bem merecida paz eterna e a mestria sobre os 5 reinos inferiores. Ó grande Deus interno nestes teus filhos a quem tanto amas, breve se manifestará em domínio plenamente consciente para prestar cada qual todo o auxílio que há tanto tempo almejas, pois cada um dos filhos de Deus tem de executar um serviço que ninguém, a não ser ele, pode efetuar. Eu invoco a grande luz do próprio coração de Deus para te abençoar por todo o sempre. Fecha aspas. Enquanto essas palavras eram pronunciadas, resplandeceu um grande jato de luz, enchendo a sala com um resplandecente arco-íris de luz vibrante. Esses pontos dardejavam cintilações por toda parte, e a sala tornou-se um esplendor de luz irisada, palpitante de vida. Saint-Germain me disse, abre aspas, vede, meu filho, como podeis perfeitamente deixar-se expressar o grande Deus interno. Dentro, em breve, sereis capaz de fazer isso conscientemente e sempre que desejardes. Observai o efeito das estalactites no teto e a aparência branco-prateada das paredes. É tudo feito de substância precipitada e a sala é mantida na mesma temperatura confortável todo o tempo. Fecha aspas. Dirigimo-nos para o outro extremo da câmara e paramos diante de uma arcada polida existente na parede. Saint-Germain colocou a mão sobre ela e uma porta se abriu, deixando ver um maravilhoso aparelho de metal branco para a fabricação dos registros. Na era em que estamos entrando, continuou ele, muito equipamento que tem sido preservado será trazido para uso da humanidade e, desse modo, não será preciso palmilhar a estrada da invenção ou do descobrimento. Perguntei então, abre aspas, como é que neste reino e nas minas todas as coisas podem ser mantidas livres de poeira e com tão boa ventilação? Fecha aspas. Ele explicou, abre aspas, é muito simples. Os mestres ascensionados usam para limpar e ventilar a mesma força mediante a qual geram calor, luz e poder. A emanação de cada uma delas, passando através das minas ou câmaras, consome imediatamente todas as substâncias desnecessárias. Aproxima-se a 2ª manhã desde que deixastes vosso corpo e devemos voltar agora. Fecha aspas. Saímos da câmara de audiências pela porta à esquerda do tubo elevador e uma vez mais estávamos sob a luz das estrelas. Regressamos velozmente ao meu quarto e um momento depois eu estava de novo em meu corpo. Saint-Germain, junto a mim, sustinha a familiar taça de cristal, desta vez cheia de um líquido cor de âmbar. Bebi-o e senti-lhe o efeito vivificante passar através de todas as células do meu corpo.
Agora dorme tanto quanto vos seja possível, disse-me ele, e desapareceu. Devo ter dormido profundamente, porque acordei muitas horas mais tarde, completamente restaurado, com renovada força e vigor. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.